Por que tem tanta gente desonesta no mundo? O que é honestidade para você? Nesse vídeo vamos falar sobre a relação entre honestidade, generosidade e confiança em Deus. Vou explicar também o porquê eu sou um dizimista fiel. Então veja até o final e dê a sua opinião aqui nos comentários. Uma coisa é certa, a verdade e a honestidade sempre andam juntas, pois só é possível ser honesto quando estamos dizendo a verdade. A sociedade hoje crê ser aceitável ser desonesto. Às vezes creem que contar uma mentira ou outra não dá em nada. Será isto verdade? Quando somos honestos, temos primeiramente a consciência limpa e somos sempre fiéis, duas das marcas de um verdadeiro cristão, como vimos na semana passada. Em Lucas capítulo 16, verso 10, está escrito que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Ninguém gosta de desonestidade e mentiras, mas com certeza não é fácil sermos sempre honestos, nas grandes e principalmente nas pequenas coisas e no pouco. Eu, por exemplo, já errei muito na vida, confesso que nem sempre fui honesto. Digo por mim mesmo, quando erramos tendemos a justificar os nossos erros e minimizar o que fazemos. Não é tão mal, é coisa pequena, não dá nada. Deus com certeza entende o quanto somos falhos, e por isso tem nos dado um poderoso remédio contra a desonestidade e o egoísmo, incluso quando se trata de dinheiro. No final do vídeo, vamos falar de que remédio se trata. Ser honesto hoje é uma expressão de fé. Sempre somos tentados a querer tirar vantagem, sempre querer mais. Mesmo quando vemos Deus nos abençoando, temos a tendência de guardar, segurar, retener tudo para si, com o intuito de se preparar para os momentos difíceis. Para isso, alguns chegam incluso a enganar, mentir e roubar. Veja o exemplo de Abraão. Deus havia cumprido sua promessa. Isaac era a bênção divina que seu pai mais valorizava. Seu filho era tudo para ele. Em Gênesis 22, Deus faz uma prova com Abraão, pedindo para que desse seu filho como sacrifício. Abraão podia muito bem ter desobedecido a Deus e ter dito não. Quantas vezes questionamos os mandamentos de Deus? Quantas vezes arrumamos uma séria desculpa para agarrar o que temos em nossas mãos e dizer não a Deus? Abraão, disposto a abrir mão do seu único filho, decidiu ser fiel até o fim. Veja a fidelidade de Isaac, disposto a abrir mão de sua própria vida. Ele já era moço e podia muito bem fugir ou enfrentar o seu pai, mas decidiu ser fiel, enquanto nós somos mesquinhos em coisas bem menores. Não estou dizendo que não devemos economizar e cuidar do que temos. Não estou dizendo que devemos esbanjar e sair dando uma de Silvio Santos, jogando notas de R$100 com um aviãozinho. Mas devemos confiar em Deus e compartilhar as bênçãos concedidas por Ele com as pessoas que estão em nossa volta, com os mais necessitados, com pessoas que não conhecem a Cristo. A felicidade das bênçãos divinas é ter pessoas para compartilhar. Ninguém cresce sozinho, crescemos quando as pessoas em nossa volta crescem conosco. Por isso que Deus diz nos 10 mandamentos que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Devemos desejar para as outras pessoas o mesmo que buscamos. Na medida do possível, devemos compartilhar conhecimento, carinho, amor, bens materiais e também dinheiro se necessário. Devemos amar mais as pessoas do que as nossas possessões. Amar as pessoas como a nós mesmos não é fácil. Pessoas materialistas não desenvolvem o seu potencial ao máximo porque se apegam às coisas que possuem. A maioria fecha sua mente e o seu coração e sempre questionam as oportunidades de compartilhar. Então, além de andar junto com a verdade, a honestidade também caminha de mãos dadas com a generosidade, com o desapego às coisas terrenas, pois as pessoas honestas não fazem de tudo por dinheiro. Pelo contrário, são desapegadas e valorizam muito mais a sua palavra, o seu nome, a sua honra, a sua reputação e a sua salvação em Cristo. Verdadeiros cristãos não pensam duas vezes em ajudar o seu próximo, pois vivem todos os dias com uma extrema fé de que o mais importante e acima de tudo é o amor de Cristo, e que o restante são apenas meios para aproximar a si e o próximo de Jesus. A nossa honestidade também se aplica na nossa relação com Deus. E lembra daquele remédio que te falei? Que Deus preparou por conhecer as nossas dificuldades diante da tentação do amor ao dinheiro e do materialismo? Vou revelar agora. É o dízimo. O verdadeiro cristão não devolve o seu dízimo para a obra de Deus para ser abençoado, nem para ser salvo. O erro dos fariseus na época de Cristo não era devolver o dízimo, e sim porque desprezam a justiça e o amor de Deus. Lucas 11:42. Nesse mesmo verso, continua dizendo que ele deveria dar o dízimo, ou seja, praticar estas coisas.
mas sem deixar de fazer aquelas. Ninguém pode ser salvo por devolver o dízimo, se desprezam a justiça e o amor de Deus. Muitos perguntam, por que Deus precisa de dinheiro? Por que tenho que devolver o dízimo? O verdadeiro cristão devolve o dízimo de tudo que ele tem para expressar sua dependência, confiança e gratidão a Deus. É uma declaração de fé, um reconhecimento de que já somos abençoados. Por isso que não damos, e sim devolvemos o dízimo, pois Deus é dono de tudo. Como está escrito em Levítico 27:30, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagradas ao Senhor. Aí chega um e diz, mas o dízimo que dou é só para sustentar o pastor está ficando rico com o dinheiro do povo. De fato, existem muitas igrejas com pastores desonestos pregando heresias. Jesus mesmo alertou contra os falsos profetas, lá em Mateus 24. O que podemos fazer é buscar uma igreja que prega a Bíblia de fato, uma igreja que seja verdadeira. Essa igreja de fato existe. Estou preparando um vídeo sobre como reconhecer uma igreja que seja verdadeira. E como vemos no verso acima, o dízimo que devolvemos, não damos o dízimo, devolvemos. É consagrado ao Senhor, porque Ele é o único dono, o único que tem esse direito. Como vai ser aplicado, onde esse dinheiro vai chegar, quem vai ser beneficiado, não me interessa. É Deus quem está vendo e organizando tudo, porque Ele é o dono de tudo e sabe o que faz. E se alguém faz algo de errado, saiba que vai prestar contas com o Pai. O importante é fazer a nossa parte, ser fiel ao que está escrito na Bíblia e, claro, buscar saber onde a sua igreja está investindo na missão, pois a igreja verdadeira é o transparente e presta contas à sua membresia. Um dos resultados do grande reavivamento e da reforma da igreja no governo de Ezequias vimos nessa passagem. Ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhe era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 4. Outro exemplo de reavivamento e reforma da igreja na Bíblia foi nos tempos de Neemias, lá no capítulo 9. Uma das consequências dessa reforma vemos no capítulo 13. Neemias viu que os levitas saíram do templo e voltaram para sua terra, porque o povo já não era fiel ao dízimo. Afinal, os levitas tinham que se sustentar. Por conta disso, a casa de Deus estava abandonada. Então Neemias convocou os levitas de volta, repreendeu o povo. E assim todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Neemias 13:12. Antes, cada família dedicava seu primogênito para trabalhar na casa do Senhor. Mas por causa da fidelidade da tribo de Levi, Deus elegeu essa tribo para esse ministério. Após a morte de Jesus, Deus tem chamado pessoas para essa função. Eu devolvo o dízimo porque tem pessoas que dedicam todos os dias da semana para pregar a palavra de Deus, porque é bíblico, porque eu sou grato a Deus, porque tenho fé no Senhor, porque tudo que eu tenho pertence ao Todo-Poderoso, porque eu quero colaborar para que a igreja seja reformada. Porque eu quero colaborar para que a minha igreja seja reformada e reavivada, assim como os tempos de Ezequias e Neemias. Você não pode dedicar todo o tempo do seu dia para pregar o evangelho, porque o mundo também precisa de médico, bombeiro, professor, carpinteiros, mecânico, vendedor, gerente, etc. E você tem uma família para sustentar. Mas nós podemos ser fiel a Deus, ser fiel ao que está escrito na Bíblia. Devolver o dízimo não é um favor que nós estamos fazendo à igreja, e sim um mandamento, uma responsabilidade bíblica. Pois missão é feita por pés que vão, joelhos que se dobram e, com certeza, por mãos que ajudam. Quando você é fiel, você prega e ganha almas para Cristo, junto com vários pastores, obreiros e missionários. E lembre-se, em Malaquias 3, 9 e 10 está escrito: vocês estão debaixo da grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todos os depósitos do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Forte, né? Aqui o profeta diz que toda nação está roubando a Deus. Busque uma igreja que seja verdadeira, que pregue a palavra, os 10 mandamentos, o amor e os sinais da volta de Cristo. E faça a sua parte. Não cometa o mesmo erro dos outros, roubando o que pertence à obra do Senhor. Qualquer dúvida, qualquer opinião, comente aqui embaixo, envie uma mensagem lá no direct do Instagram e aproveite e siga a nossa página no Insta e no Face. Estou respondendo todos.
E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações, porque semana que vem tem mais. Um abraço!